A paz de Cristo, meus amados irmãos, glória a Deus, graças a Deus. Estou aqui mais uma vez para trazer uma palavra da Bíblia Sagrada, a palavra do nosso Deus, que é viva e eficaz. Amém? Glória a Deus. Vamos ler Gênesis, capítulo 3, versículo 8 e 9. Amém? Se você tem a Bíblia, você pode acompanhar. Glória a Deus. Diz assim, Gênesis capítulo 3, versículo 8 e 9. E ouviram a voz do Senhor, Deus, que passeava no jardim pela viração do dia. E escondeu-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus Adão e disse-lhe: onde estás? Deus, ao criar o homem do pó da terra, Deus, ao criar a mulher através do homem, Deus sempre estava conversando com o homem. Deus sempre estava dialogando com o homem. E aqui nesse 2 versículos. Primeiro, e ouviram a voz do Senhor Deus. Em segundo lugar, ao ouvir a voz de Deus, Deus disse: aonde estás? Deus estava procurando ali Adão, porque Deus sempre vinha na viração do dia conversar com Adão e conversar com Eva. Deus sempre estava por perto. E a pergunta é: de Deus para Adão, aonde está? Deus chamou, e chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: onde estás? Porque Deus havia dado uma ordem. E a ordem de Deus foi quebrada. A ordem de Deus foi negligenciada. A ordem de Deus foi descumprida. E Deus, ao chamar Adão para uma conversa, Deus, ao chamar Adão para falar com ele, Deus disse: Adão, onde estás? Onde estás? Esta foi a palavra de Deus, o chamado de Deus para Adão. Aonde estás? Porque sempre que Deus aparecia, Adão estava ali, no jardim, livremente, passeando. Ele não estava escondido, nem a sua mulher. E Deus chega e fala para ele: aonde estás? Então, Adão escondeu. Ele ouviu a voz de Deus, juntamente com a sua mulher, escondeu. Porque ele havia pecado. Ele havia transgredido a ordem de Deus. Deus deu uma ordem. A ordem de Deus para o homem. Qual foi a ordem de Deus para o homem?
Gênesis 2,16. A Bíblia diz que Deus deu ordem, o Senhor, Deus ao homem, dizendo: de toda árvore do jardim comerás livremente. Deus deu uma ordem. E Adão quebrou aquela ordem, desobedeceu aquela ordem, descumpriu a ordem de Deus. E quando nós, homens e mulheres aqui nessa terra, deixa de cumprir a ordem de Deus, a sua vida vai de mal a pior. A sua vida só vai descendo para baixo. E Adão descumpriu a ordem do Senhor. Deus havia dado uma ordem, Gênesis 2,16. Era a ordem de Deus para ele: olha, você pode comer de toda a árvore que está no jardim, livremente. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, você não pode comer. Você não pode nem tocar nela, nem olhe para ela. Essa foi a ordem de Deus. E a ordem de Deus para nós hoje, para o ser humano, a ordem de Deus é: não peque, não fique na prática do pecado, não anda pelo caminho do pecado, porque a ordem de Deus é: o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Então, se o ser humano andar na prática do pecado, desobedecer a ordem de Deus, a palavra de Deus, o que espera é a morte. É a morte física, porque espiritualmente o homem e a mulher que está na prática do pecado já está morto. Aí vem a morte física e vem a morte eterna, como diz a Bíblia. Então Deus chama Adão e diz: onde estás, Adão? E talvez Deus está te chamando. Você que vai ouvir essa palavra, essa mensagem, talvez Deus está falando com você: aonde você está, meu servo e minha serva? Você que andava na presença de Deus, você que servia a Deus, você que era usado por Deus no dom do louvar, na oração, na palavra, nos dons espirituais. E Deus está perguntando para você também: aonde você está, meu servo e minha serva? E talvez muitos estão escondidos de Deus. Não que possamos esconder de Deus, mas muitos estão escondidos atrás do pecado, da iniquidade, da rebeldia, da desobediência, porque descumpriu a palavra de Deus. Mas Deus está falando com você. Deus está falando contigo, homem e mulher. Aonde você está, meu servo e minha serva? Deus chamou Adão pelo nome: Adão, aonde você está? E Deus está te chamando pelo nome: aonde você está, meu servo e minha serva? Deus quer falar com você. Deus quer dialogar com você. Deus quer ter um particular com você, como ele tinha com Adão um particular. E Adão conversava com Deus. Mas um dia Adão pecou, descumpriu a ordem de Deus, quebrou o mandamento do Senhor, quebrou a aliança que ele tinha com o Senhor. Ele desobedeceu a ordem do Senhor. Ele desobedeceu a ordem. E Deus vem e fala: aonde estás, Adão? Porque Deus deu uma ordem. Gênesis 2,16. E ordenou o Senhor, Deus, ao homem, deu uma ordem: de toda a árvore do jardim comereis livremente. Essa era a ordem do Senhor.
A Bíblia diz que Deus deu uma ordem para Noé. E Noé cumpriu aquela ordem. Gênesis 6, 22. Está escrito: assim fez Noé, conforme tudo que o Senhor lhe ordenou. Gênesis 2, 26. Então não pode descumprir a ordem do Senhor. Não pode desobedecer a ordem do Senhor. Quem obedece à ordem de Deus será feliz, será bem-aventurado. No caso aqui, Noé, na sua geração, ele foi um homem justo, ele foi um homem que andava com Deus. E nesse versículo diz que Noé fez tudo que o Senhor lhe ordenara, tudo que o Senhor mandou, Noé fez, e ele foi salvo. A sua família foi salva. Ele construiu a arca, porque ele não quebrou a ordem do Senhor, como Adão fez. Adão foi avisado, mas ele quebrou a ordem do Senhor. Ele descumpriu a palavra de Deus. Mas Noé foi diferente. Noé, ao ouvir a voz de Deus no meio daquela geração corrupta, a violência, a imoralidade, a avareza, a violência, a maldade crescia no coração dos homens, mas Noé se manteve íntegro, como diz a Bíblia. Ele se manteve justo e ele achou graça aos olhos de Deus. E diz a Bíblia, assim Noé cumpriu tudo que Deus havia ordenado para ele. E quando nós procuramos cumprir as ordens de Deus, que está escrito na sua palavra, o Senhor vai nos salvar. O Senhor vai nos socorrer. O Senhor vai entrar com providência e vai mudar a história da nossa vida, da nossa família. Porque está escrito, a palavra de Deus não voltará vazia. Ele cumpre pela sua palavra. Ele vela sobre a sua palavra para cumprir. Então, Adão desobedeceu, mas Noé obedeceu. Adão fez pouco caso da ordem de Deus, não vigiou. Mas Noé agarrou com fé a ordem de Deus. Noé abraçou com fé a palavra de Deus. E Noé cumpriu tudo que o Senhor lhe falara. Gênesis capítulo 6, versículo 22. Assim fez Noé, conforme tudo que o Senhor havia dito a ele. Não foi pela metade. Não, ele cumpriu tudo. Porque não adianta estar servindo a Deus e não fazer tudo que a palavra diz. Não cumprir tudo que a palavra diz. A ordem de Deus foi descumprida. A ordem de Deus foi descumprida. A Bíblia diz, 1 Samuel capítulo 15, versículo 11, que Saul descumpriu a ordem de Deus, desobedeceu a ordem de Deus. Até então ele obedecia, ele seguia, ele guardava a palavra de Deus. Mas com o passar do tempo, com o passar dos dias, Saul começou a desobedecer, a descumprir a ordem de Deus. Deus falava uma coisa e ele fazia outra. Deus falava, vai por esse caminho, ele ia por outro. Deus falava, faz isso, ele fazia outra coisa. Então, Saul descumpriu a ordem de Deus. Até que Deus fala para Samuel, eu me arrependo de ter escolhido e colocado Saul como rei de Israel. Porque no começo ele estava bem, mas depois ele começou a dar ouvidos à voz do seu coração. Ele começou a dar ouvido à voz do inimigo. E ele descumpriu a ordem de Deus.
Ele quebrou a aliança que ele tinha com Deus. Então, a ordem de Deus foi descumprida. A ordem de Deus foi negligenciada por Saul. E diz a Bíblia que Deus o rejeitou. Samuel ficou até triste. Orou a noite inteira, mas não teve jeito. Não teve como voltar atrás. Porque quando Deus fala, está falado. Quando Deus decreta, está decretado. Quando Deus afirma, está afirmado. Quando Deus diz, está dito. E Deus rejeitou Saul porque ele descumpriu a palavra de Deus. E quando nós descumprimos, desobedecemos, passamos a ser rebelde à palavra, à ordem do Senhor que está na Bíblia, a nossa vida vai de mal a pior. A nossa vida espiritual vai só descendo ao poço. A gente vai dando um passo para frente, 2, 3, 5 passos para trás. A gente só vai descendo como Jonas. Jonas só foi descendo, 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 até chegar lá nas profundezas dos mares, dentro da barriga do grande peixe, porque ele foi desobedecendo, descumprindo a ordem de Deus, e Jonas só foi descendo, descendo, a ser o homem e a mulher que descumpre, que desobedece, que nega a palavra, a ordem do Senhor, ele só vai descendo. Então Saul foi rejeitado. Ele foi rejeitado. Como Manassés, o rei Manassés. Segundo Crônicas 33, 10 e 11. O Senhor levantou um profeta e falou a Manassés e ao seu povo. Porém, eles não deram ouvido. E a vida de Manassés foi de mal a pior. Foi ser escravo. Foi ser humilhado, pisado, maltratado. Ele descumpriu a ordem de Deus. Deus falou através do profeta, mas eles não deram ouvido. Fizeram pouco caso da voz de Deus na boca do profeta. Fizeram pouco caso da palavra de Deus na boca do profeta e eles foram para o cativeiro. Quantos que estão no cativeiro? Quantos homens e mulheres que estão hoje no cativeiro do vício, das drogas, da bebida, do engano, da mentira, da avareza, da ganância, porque não deram ouvido à palavra de Deus. Endurecer o coração, como diz em Hebreus, se hoje, diz o Espírito Santo, se hoje ouvides a minha voz, não endureçais o vosso coração, como os vossos pais fizeram no deserto. E todos caíram, todos que endureceram o coração, quebrou o mandamento do Senhor, descumpriu a ordem do Senhor, caíram no deserto. Então, quando o homem descumpre a ordem de Deus, desobedece a ordem de Deus, da palavra de Deus, o homem só vai caindo. Ele cai, como muitos caíram no deserto, porque não ouviram a voz do Espírito Santo. Então, Manassés, Deus levantou o profeta para alertar, para falar, para corrigir, para exortar e edificar, mas eles não deram ouvido. Então, em primeiro lugar, a ordem de Deus para o homem: não coma do fruto da árvore que está no meio do jardim, a árvore do conhecimento do bem e do mal, não coma. Mas de toda árvore que está no jardim, pode comer livremente. A ordem de Deus para o homem. Terceiro, antes de você ouvir a voz de alguém, ouça a voz de Deus. Porque muitas pessoas estão descumprindo a ordem de Deus. Muitas pessoas estão desobedecendo a palavra, distorcendo a palavra. Muitas pessoas estão no caminho errado, na vida errada. É porque estão dando ouvido à voz dos outros. Estão dando ouvido à voz dos estranhos, à voz do inimigo. Então, em terceiro, antes de ouvir a voz de alguém, ouça a voz de Deus. Ouça a voz de Deus. Ouça a voz de Deus. A Bíblia diz, Gênesis 3:17, lê lá para você ver. Antes de você ouvir a voz de alguém, ouça a voz
de Deus. Ouça a voz de Deus. Gênesis 26, 5, Deus fala com Isaac. Isaac, assim como seu pai ouviu a minha voz e obedeceu, se você também ouvir a minha voz e cumprir as minhas ordens, seguir as minhas orientações, você será abençoado. E Isaac realmente ouviu a voz de Deus, como Abraão, seu pai, seguiu a orientação de Deus, as ordens de Deus, e Isaac foi feliz, foi abençoado, prosperou, cresceu, porque ouviu a voz de Deus, obedeceu às ordens de Deus. Então ouça a voz de Deus. Antes de você ouvir a voz de alguém, ouça a voz de Deus. Muitos estão ouvindo a voz do adversário, do inimigo. Muitos estão ouvindo a voz dos homens. Muitos estão ouvindo a voz dos estranhos. Mas ouça a voz de Deus. Jesus disse: as minhas ovelhas me conhecem e elas ouvem a minha voz e me seguem. Então, antes de você ouvir a voz de alguém, em qualquer área da sua vida, em qualquer circunstância, em qualquer adversidade, ouça a voz de Deus, porque a voz de Deus vai te direcionar. A voz de Deus, ela vai te encaminhar, ela vai te conduzir e vai te levar ao lugar certo, ao lugar preparado da bênção e da vitória. Quarto, porque o homem não cumpriu a ordem de Deus, o homem saiu do lugar da bênção. Gênesis 3, 23 está escrito: Adão e Eva foram expulsos do jardim. Não tinha mais lugar para eles lá, porque eles já estavam com a mente e o coração corrompido e contaminado. E o jardim era um lugar puro. Então eles foram expulsos, saíram do lugar da bênção. Gênesis 3, 23. Deus expulsou, ainda que eles quisessem ficar, mas não tinha mais jeito, não tinha mais condição. Se tornaram pecadores, descumpriram a ordem de Deus, negligenciaram a ordem de Deus de não tocar na árvore do conhecimento do bem e do mal. Tinha tantas árvores para eles comer, se deliciar, se alimentar, mas descumpriram a ordem, a palavra do Senhor. E em quarto, o homem saiu do lugar da bênção. Provérbios 10, 22 está escrito: a bênção do Senhor é que enriquece e não acrescenta dores. Adão estava na bênção, não sentia dor, não sentia angústia, nem tristeza, não sentia medo, insegurança. Ele tinha paz, alegria, ele tinha do bom e do melhor. Mas porque ele descumpriu a ordem de Deus, ele perdeu a bênção de Deus. Ele saiu do lugar da bênção. Gênesis 3, 23. Foram expulsos. Porque se anda no pecado, se pratica o pecado, se vive uma vida de pecado, é como se a pessoa, o homem, estivesse distante de Deus. Como diz a palavra Isaías 59, que os nossos pecados e iniquidade nos afasta de Deus, nos separa de Deus, nos distancia de Deus. Então Adão foi expulso do jardim. Deus colocou um anjo: aqui vocês não entram mais. Ainda que eles quisessem entrar, não ia conseguir. Então muitas pessoas estão hoje longe de Deus, afastado de Deus. Era uma bênção, eram cheios da graça do Espírito Santo e perderam a bênção de Deus que enriquece. Então, meu irmão e minha irmã, você volte para Jesus. Procura cumprir a ordem de Deus. Se arrependa, como diz a palavra. Aqueles que confessam e deixam, alcança de Deus a misericórdia e a graça. Se você se arrepender, se cada um de nós se arrepender de todo o coração e voltar para Deus, voltar para o Senhor,
se você cair em si, como filho pródigo, levantar-me-ei. E caindo em si, o filho pródigo, e caindo em si, ele pensou, levantar-me-ei, irei ter com meu pai. Então, meu irmão, minha irmã, volte, você que está afastado, porque tem bênçãos de Deus para você. Efésios capítulo 1, versículo 3. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Então, se você que descumpriu a ordem de Deus, você que negligenciou a palavra de Deus, você que desobedeceu a ordem de Deus que está na palavra, você que era um servo e uma serva de Deus, um homem e uma mulher de Deus, mas você se afastou, você foi expulso da presença de Deus como Adão e Eva foi expulso, ou seja, você se distanciou de Deus, se afastou de Deus, mas se você voltar, tem bênçãos espirituais para a sua vida, tem bênçãos espirituais em Cristo Jesus para o seu corpo, alma e espírito, para o seu espírito, para a sua alma e para o seu corpo. Volte, porque está escrito, bendito o Deus e Pai que nos abençoou. Então a bênção de Deus está aí. Volte, abra o coração, porque Deus é grande, Deus é maior, Deus é forte. Então Deus está dizendo para você, para nós, onde está você, meu servo, minha serva? Onde está você, homem e mulher, que um dia foi uma bênção na casa de Deus, que pregava, que orava, que cantava, que consagrava e que buscava a Deus e que Deus te usava tremendamente? Deus está dizendo, onde está? Assim como Deus falou com Adão, Adão, onde estás? Deus estava procurando Adão. E Deus está te procurando, meu irmão, minha irmã. Volte para Cristo o mais rápido possível. Volte para a presença do Pai. Volte para a casa do Pai o mais rápido possível, porque o amanhã não te pertence, não nos pertence. Então, volte. Deus está falando com você, como Deus falou com Adão, como está aqui na palavra. Onde estás, Adão? Deus chamou ele. Olha que coisa linda. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse, onde estás? O Senhor Deus está te chamando. O Senhor Deus está te chamando. Você jovem, moça que está afastado, homem e mulher que está desviado, que saiu da presença e da casa do Senhor. Está aqui, ó. Onde estás? E chamou o Senhor Deus. Deus está te chamando. Então, volte e comece novamente. Comece outra vez a cumprir, a obedecer as ordens de Deus que está aqui na Bíblia, na palavra de Deus, e você será feliz e bem-aventurado em nome de Jesus. Então fique aí com essa palavra, com essa mensagem. Onde estás? Gênesis 3, versículo 8 e 9. Amém? A ordem de Deus é para ser guardada e cumprida. A ordem de Deus não pode ser desobedecida ou descumprida. Antes de ouvir a voz de alguém, ouça a voz de Deus. Fique no lugar da bênção. Não saia do lugar da bênção, obedecer na ordem do Senhor. Amém? Fique na paz, meu irmão, fique na bênção. Deus abençoe, Deus guarde, Deus proteja e Deus faça companhia a você e a toda a sua família. Ouça essa mensagem, compartilha para alguém, sua família, seus parentes, seus amigos. E não se esqueça, a vida é assim. Jesus em primeiro lugar. Oh glória, a paz de Cristo.